Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos inspirar. Que Deus nos ajude a entender o capítulo 4 da primeira carta de João. Ele vai falar sobre os falsos espíritos. Primeiramente, nos primeiros 6 versículos, ele vai falar de falsos espíritos. Você sabia que existem falsos espíritos no nosso meio? Quando eu digo no nosso meio, eu estou me referindo na Igreja de Cristo. E aí nós temos que prestar atenção para não sermos enganados. Falsos espíritos. Vamos ler, que aí nós vamos entender quem são esses falsos espíritos. Talvez não vamos conseguir identificar quem, mas nós podemos perceber qual a mensagem que os falsos espíritos carregam. Como eles falam, como eles agem. Como eu faço para saber quem são os falsos espíritos? Vamos ver qual a orientação que o Senhor vai nos dar, porque hoje nós estamos vivendo num mundo de controvérsias. Então nós temos que ter a sabedoria de Deus. E vamos à leitura. Te convido agora para 1 João, capítulo 4. Primeiro versículo diz assim, ó: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Imagine naquele tempo, né, gente, quando logo alguns anos somente, nem 100 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo João escreve dizendo que já havia falsos espíritos. E qual a orientação que ele nos dá? Não crer em tudo. Não acreditar em tudo que as pessoas falam. Não ver toda pessoa que usa o nome de Deus como se ela estivesse transmitindo uma mensagem do céu. Nós temos que saber e ter sabedoria para julgar as palavras. E exatamente isto que ele vai dizer no verso 2. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Como é que eu faço para conhecer o Espírito de Deus? Para saber se é o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Pastor, não entendi o versículo 2 e 3. Eu vou explicar para vocês. O que está dizendo o versículo 2 e 3? Está dizendo assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou que Jesus Cristo veio em carne. O que é isso? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que é isso? Toda pessoa, ele está dizendo, que tem a sua mensagem baseada no nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. A mensagem que nós pregamos, ela tem que estar baseada na morte e na ressurreição de Cristo. Tem que estar baseada na vida, morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, toda pessoa que fala em nome de Deus, ela tem que estar voltada para Cristo, no intuito de engrandecer a Cristo, de louvar a Cristo, de colocar Cristo como centro de todas as coisas. A pessoa que transmite a mensagem de Deus, ela tem que colocar Cristo à frente.
Cristo o Senhor. Não pode ser uma personalidade, não pode ser um bispo, um apóstolo, não pode ser um missionário, não pode ser ninguém favorito. Favorito é o que Cristo fez. Toda pessoa que coloca uma personalidade na frente é como se ela estivesse falando com espírito falso, porque a falsidade, nesse caso, se dá pelo fato da pessoa não engrandecer Cristo. A pessoa vai engrandecer outras virtudes. Conseguiu entender agora? E não a virtude de Cristo ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos dizer que eu criei uma igreja, tá? Ou que alguém, né? Vamos dizer que alguém criou uma igreja e nessa igreja, o foco dessa igreja é ajudar os pobres. Então, essa igreja está focada em ajudar os pobres. Tudo que ela fala é sobre ajudar os pobres, tudo que ela faz é sobre ajudar os pobres. Não existe a mensagem de Cristo pregada naquela igreja. Todo o movimento deles é sobre ajudar os pobres. É isso que João está dizendo. Que o movimento que se faz tem que ser em torno de Cristo Jesus, que foi morto e ressuscitou pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então, você que é cristão, você que é de Deus, você tem que verificar sempre tudo que essas pessoas fazem está em torno de Cristo, está em torno de uma personalidade ou está em torno delas mesmas? Tá. Então é isso que você precisa entender. Ao conselho que alguém está me dando, ela está me dando um conselho para eu me apegar mais a Cristo, para eu melhorar minha vida com Jesus, ou ela está falando porque ela quer me encher a paciência ou quer me esculhambar, como diz? Então é isso que você tem que sempre analisar. Quando é o Espírito de Deus, toda a vida em manifestação está em torno do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Tá? Filhinhos, verso 4. Sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí você queria encontrar esse versículo, encontramos agora. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo ouve, o mundo atende. Aquela pessoa que faz lá a reunião só para ajudar pessoas, nossa, todo mundo, os artistas, todos correm para ajudar, porque o mundo ouve quem é seu, tá? Nós somos de Deus, verso 6. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Você está falando e a pessoa que é de Deus, o Espírito Santo confirma no coração dela e ela consegue entender, não, isso aí é de Deus. Agora vamos falar sobre Deus é amor. Tá? Deu para entender sobre os espíritos? Esses espíritos estão no mundo, tentam enganar as pessoas. Então, quando eu olho para uma pessoa, um pastor, uma igreja, eu não busco fantasias. Eu não busco o trabalho que eles estão fazendo. Primeiro eu quero saber como é que eles lidam com a Bíblia. Como é que eles lidam com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem primazia, a palavra de Deus está na frente. Eles realmente pregam a palavra, tiram tempo para pregar, para estudar, para ensinar as pessoas, levar as pessoas a orarem, a buscarem a presença de Deus. Porque é isso que nós precisamos. Não apenas fazer atividades importantes, porque atividades o mundo gosta disso. O mundo só não gosta de sentar para ouvir a palavra de Deus. Quem senta para ouvir a palavra de Deus são apenas aqueles que são de Deus, aqueles que têm prazer em Deus, aqueles que já se converteram e entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Vamos agora ao versículo 7, que fala que Deus é amor. Vamos ver
o versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus, tá? E conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não ama, ele é amor, tá? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Eu falo que Deus enviou a si mesmo, né? Deus veio ao mundo porque ele se fez carne para nos salvar. Nisto está o amor. Não é que nós temos amado a Deus. Porque hoje nós falamos, Senhor, eu te amo. E às vezes queremos até chamar a atenção de Deus com o nosso amor. Mas, na verdade, ele que chamou a nossa atenção, né? Nisto é manifesto o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós o temos amado ou que temos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Nosso problema em relação a Deus eram os nossos pecados. Nossos pecados nos afastavam de Deus. Então, o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo para ser a propiciação dos nossos pecados. Ele veio ser a propiciação pelos nossos pecados, tá? Então, assim, nós podemos ter o acesso à presença de Deus. E aí diz o versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quer dizer, nós temos a obrigação de amar uns aos outros. Por quê? Porque Deus assim nos amou. Se Deus nos amou, nós estamos obrigados a amar uns aos outros. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, como é que pode Deus ter nos amado e nós não amarmos as pessoas? Como é que pode Deus ter nos amado, dando o seu Filho para morrer por nós, e hoje você não amando as pessoas que estão ao seu redor? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Tá? Então, nós não vimos a Deus pessoalmente. Nós devemos amar as criaturas, amarmos uns aos outros, para assim esse amor de Deus ser aperfeiçoado em nós. Tá? Então, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor quando amamos uns aos outros. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Filho Salvador. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, tá? Quando você confessa Jesus Cristo é o Filho de Deus, significa que Deus está em você. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós, né? Ou pelo amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O apóstolo João aqui ele vai pegar bem assim, minuciosamente, falando sobre não tem como viver a vida com Deus sem amar o próximo. Amar o próximo não significa dar as coisas. Claro, como diz o versículo 17 do capítulo 3. Se você tiver bens e puder ajudar, não feche o coração. Mas, além dos bens materiais, o que você precisa é desejar o bem às pessoas com toda a sua alma, com todo o seu coração.
É isso que ele está pedindo. Que você não tenha ódio, que você não tenha mágoa, que você queira sempre fazer o bem às pessoas. Nisto é perfeito o seu amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, seremos nós também, tá? Neste mundo, tá? Somos nós também nesse mundo. Nós representamos o amor de Deus, não o juízo de Deus. Nenhum de nós estamos aqui na terra para representar o juízo de Deus, para sair condenando todo mundo, apontando o dedo e dizendo Deus vai destruir. Nós estamos aqui para representar o amor de Deus, mostrar às pessoas que Deus as ama. E esse amor é que converte, é que transforma a vida das pessoas. No amor não há medo, no amor não há temor, no sentido de medo. Tá? Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena. O medo produz tormento e o que teme não está aperfeiçoado nesse amor, o que tem medo de Deus. Então, aqui faz até uma palavra assim para nós pastores lembrar, obreiros também. Nós não temos que pregar o medo, pregar o juízo, pregar a vingança de Deus contra a humanidade. Não foi isso que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar o arrependimento e para a remissão dos pecados. Jesus mandou ensinar as pessoas que ele morreu por elas. Elas só precisam entender, se voltar para Deus e dizer: Senhor, por favor, eu te entrego a minha vida, eu me lanço aos teus pés, eu me coloco diante do Senhor. Se alguém diz, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus, claro que eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, diz a Bíblia que é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E isso é fato. Nós já conhecemos pessoas, eu acho que você também conhece pessoas, que se você perguntar a elas, você ama a Deus? O que elas vão dizer? Sim, claro que eu amo a Deus. Mas tem ódio dos outros no coração. Aquele que diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, diz o Senhor. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Então, o Deus que eu não vejo me faz amar o meu irmão que eu vejo. O Deus que eu não vejo me faz amar o meu irmão que eu vejo. Eu amo as pessoas por causa do amor de Deus manifesto no meu coração. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, é uma ordem, tá? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que mundo maravilhoso seria se todos os cristãos entendessem a importância de amar a Deus e amar os irmãos. O Deus que eu não vejo me ensina a amar o meu irmão que eu vejo. Não tem como eu amar o meu irmão para então eu amar a Deus. Não. Eu amo a Deus e, consequentemente, eu amo o meu irmão. Ou eu amo o meu irmão porque eu amo a Deus, porque eu aprendi a amar com Deus. E o amor que nós temos para com os nossos irmãos não é o amor que o mundo nos deu. Esse amor que nós amamos as pessoas é um sentimento de desejar o bem a essas pessoas, de querer ver essas pessoas viverem a vida no mais alto nível na presença de Deus. Quero orar com vocês agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai da glória, da misericórdia, Pai de toda bondade. Tu és infinito, tu és santo, tu és glorioso.
eu exalto o teu nome. Senhor, tudo que eu peço com base no capítulo 4 de 1 João é: nos ensina a nos livrar dos falsos espíritos, da falsa religião, da falsa santidade, e também nos ensina a amar os nossos irmãos, amar como o Senhor nos amou e a ser como o Senhor quer que nós sejamos. Ó glorioso Espírito Santo, nos dê a capacidade de vivermos como Cristo quer que vivamos. Nos dê a capacidade de ser como o Senhor quer que sejamos. Ó grande e poderoso Deus, nós lhe pedimos, em nome do Pai, do Filho e no Senhor Jesus Cristo, ou no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, nos ajude, nos abençoe. Não podemos sair dessa carta de João ainda guardando mágoa, ressentimento. Precisamos terminar esse capítulo de João e sairmos daqui vivendo verdadeiramente para agradar ao nosso bom Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos continuar estudando a Bíblia. Amanhã teremos o capítulo de número 5. Capítulo 5 de João ainda vai falar sobre o amor de Deus. Então, João, ou a gente aprende a amar a Deus, a amar o próximo, ou então não sei o que fazer, tá bom? Deus abençoe, tá, gente? Fica com Deus. Um abraço a todos e até o final do nosso estudo. Tenha aí um excelente domingo no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.